Beleza, galera ligada aqui no canal Emerson Rocha, nessa tarde de terça-feira, dia 16. Fiz questão aqui de trazer esse conteúdo para você que está ligado aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. É fácil e simples, é só copiar o link, jogar lá nos grupos, chama a rapaziada para cá. E é importante ter a sua inscrição aqui, estamos tentando chegar aos 25 mil inscritos e é muito fácil e simples, não custa nada. Se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Se você já é, compartilhe para chamar outros vascaínos para vir para cá, para melhorar ainda mais os números aqui do canal Emerson Rocha. Rapaziada, eu fiz questão de fazer esse conteúdo aqui porque tem muita gente que manda mensagem, trocando uma ideia, perguntando algumas coisas. Eu vou tentar aqui atualizar vocês com o que está acontecendo referente a essa questão da venda da Vasco da Gama SAF. Vou tentar trazer alguns pontos que o Flávio trouxe ontem à noite na nossa tradicional live de segunda-feira, trouxe hoje mais cedo no Bom Dia Gigante. Então é bom para a galera ficar sempre ligado aqui, para a gente poder também atualizar a rapaziada que quer saber mais de informações. Vamos lá. Vasco e Marcos Lamáquia e a Blue Star, que é a empresa do Marcos Lamáquia, já estão tudo muito alinhado e acertado. Tanto que o tal do memorando de entendimento deve ser assinado até o final desse mês. E aí, é a seguinte situação. O Vasco já está vendido, Emerson? Ainda não. Mas não é uma coisa que a gente vai dizer assim que é bem provável que aconteça sim. Por quê? Porque com esse memorando de entendimento, a direção do Vasco vai poder apresentar todas as propostas, não só para sócios, mas também para os beneméritos e até mesmo para os torcedores. Trazer transparência para tudo que vai acontecer a partir da assinatura desse memorando de entendimento. É bom lembrar, sempre isso é bom lembrar, que em 2022, quando o Vasco se transformou em SAF e teve um investidor, o Vasco fez todo um processo do seguinte: assinou esse tal memorando de entendimento com a empresa americana 777 Partners em fevereiro. E o processo foi todo até a votação na Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu em agosto daquele mesmo ano. Todo, pelo menos, a ideia era que fosse transparente, né? A ideia. Trazendo, por exemplo, perguntas e respostas no site, fazendo lives na Vasco TV, tentando aproximar o torcedor em relação aos canais que cobriam o Vasco e até mesmo a mídia tradicional. Enfim, se você acha que não foi transparente naquela ocasião, a gente nem vai discutir isso. Estou dizendo só que o processo foi esse. E agora vai ser um pouco mais rápido esse processo, porque naquela ocasião também tinha que ter o processo para o Vasco se transformar em SAF. Então é muito importante que você entenda que vai ainda ter um processo até o Vasco ser vendido. Mas esse memorando de entendimento é um processo importante, é uma etapa importante para que o Vasco possa ter um novo investidor. Esse novo investidor, que é a Blue Star, empresa do empresário Marcos Lamáquia, que tem a possibilidade de comprar 80% nesse primeiro momento, até porque se o Vasco quiser vender 90%, vai ter que fazer uma outra AGE, uma outra mudança de estatuto para que o Vasco possa liberar a venda de mais 10%. Então é bem provável que nesse primeiro momento o Marcos Lamáquia adquira 80%, como já está previsto no Estatuto do Vasco, a venda de apenas, mas a venda de 80% e o Vasco ficando com 20%. Você vai me perguntar o seguinte, tá, mas e os 31% que já foram adquiridos pela empresa americana que hoje é gerido pela ICAP? Essa é uma etapa também difícil, mas não é impossível, muito pelo contrário, até porque o Marcos Lamáquia quer acertar todos os detalhes com essa empresa, mesmo tendo a possibilidade de ter uma, digamos assim, uma negativa. Mas eu não acredito não, até porque os caras estão desesperados por grana e é bem provável que o Vasco faça a compra desses 31%, logicamente junto com o empresário Marcos Lamáquia, de uma maneira mais amigável, que não precise nem da questão da arbitragem. Mas isso deve acontecer, até porque as conversas já começaram a ter também contatos com a empresa americana. Então essa questão, para o Vasco, para os bastidores, das pessoas que estão participando dessa venda, é superável. Foi essa palavra que foi utilizada, é superável esse processo. Então a gente deixa isso para lá e agora os outros processos. A questão do próprio referendo do Conselho Deliberativo e depois a votação em referente aos sócios. Mas o Vasco espera que, com o memorando de entendimento, possa deixar transparente
todas as propostas, todas as informações para o sócio poder votar, sim ou não, vai depender do próprio sócio que queira ou não essa nova venda da Vasco da Gama SAF. Tem um detalhe que são alguns detalhes que o Flávio trouxe, tá? Essa negociação pode girar em torno de 3 bilhões de reais por conta da questão de assumir as dívidas, a questão de valorização de alguns jogadores, a questão de venda de atletas, até mesmo a compra de atletas, a questão da recuperação judicial, tudo isso também está no bolo de toda essa negociação. Não é que o cara vai chegar aqui com 3 bilhões e pum, botar 3 bilhões. Não, a negociação como um todo deve girar em torno de 3 bilhões. Como disse o Flávio, ele vai ter a possibilidade, vai ter em contrato, até o Vasco se protegendo, ele vai ter um período de pelo menos 10 anos para poder ser obrigatória a não venda da sua participação. Ele vai ter, no mínimo, que ter o trabalho de 10 anos. Não é que ele vai ter um prazo de 10 anos para depois liberar. Não, não é isso. Ele vai ter pelo menos 10 anos para poder fazer o seu trabalho. E, claro, tem a questão da divisão dos dividendos, essas coisas todas. Mas ele vai ter um contrato de pelo menos 10 anos para poder trabalhar e ficar à frente obrigatoriamente da Vasco da Gama SAF. Se depois, no 11º ano, ele queira vender, aí ele vai poder vender as ações dele. Mas ele vai ter obrigatoriamente de ter que ficar com a sua parte adquirida por 10 anos. E tem a questão do José Lamáquia, né, que é o pai do Marcos Lamáquia, que será o avalista dessa negociação. Qualquer valor que o Marcos Lamáquia não tenha para aportar ou para fazer alguma coisa nesse sentido obrigatório em contrato, o José Lamáquia, o pai, que também tem seus bens, né, coloca os seus bens como avaliador, como se fosse um financiador, um avalista, ou até mesmo um cara que vai chegar por trás ali, que se o Vasco precisar, se essa negociação precisar de dinheiro que o Marcos não tenha, caso não tenha, o José Lamáquia vai ser o avalista. Então isso é importante, porque na 777, no 777 não tinha um avalista, né? Se acontecesse alguma coisa de errado, era só a empresa que poderia pagar. Não, agora não. O Marcos vai ter os seus compromissos e se não fixá-lo, se não fizer o seu compromisso, se não exercer o seu compromisso ali, o Vasco vai poder acionar o avalista, que é o José Lamáquia, que também tem seu patrimônio, que vai colocar na questão da negociação. E aí, com essa negociação já encaminhada, esse memorando de entendimento, o Vasco pretende buscar um novo empréstimo DIP, porque ainda não vai ter a grana do Marcos Lamáquia nesse primeiro momento agora para a janela de transferência, e com esse empréstimo DIP, logicamente, autorizado pela recuperação judicial, o pessoal da Justiça, que deve ser autorizado, o Vasco vai com essa grana ter fluxo de caixa e também a possibilidade de contratar jogadores maiores. O nosso Admar Lopes, executivo de futebol, está na Europa buscando e mapeando alguns jogadores, e quem sabe nos próximos dias a gente também não tenha novidades sobre a questão do mercado da bola em relação a reforços para o Vasco. O Vasco espera contratar de 4 a 6 jogadores, pelo menos, nessa janela. Seria 1 ou 2 volantes, 1 ou 2 zagueiros, perdão, um volante, um meia e 1 ou 2 atacantes. Um atacante de lado de campo e um centroavante. Assim espera fechar o Vasco de 4 a 6 contratações nessa janela de transferência. Não vai ser uma janela ainda com nomes espetaculares, com grana violenta para você trazer grandes jogadores, mas o Vasco vai precisar ser assertivo, né? Tentar buscar ali mapeando jogadores que estejam despontando, então jogadores que estejam livres no mercado, com possibilidade de assinar pré-contrato, enfim. O Vasco vai tentar negociar com atletas de bom nível, mas nada assim estratosférico. O torcedor fica pedindo o Vasco investir grandes investimentos agora nessa janela. Não vai acontecer isso, mas o Vasco vai buscar ali bons jogadores para poder incorporar esse reforço da equipe, e o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, playoff da Sul-Americana, e está entre os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro e precisa melhorar também nessa competição. Então a gente faz aqui um panorama para você ficar pelo menos integrado ao assunto. O Marcos Lamáquia quer também investimento no CT, aumentar o CT, um bom investimento de estrutura no CT, vai também ficar por dentro da situação da reforma de São Januário. É bem provável que ele também assuma junto com o Pedrinho essa bronca nesses últimos meses do ano para poder agilizar, quem sabe, a reforma de São Januário, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores e essa assinatura do memorando de entendimento deve acontecer até o final do mês. E antes de encerrar aqui esse conteúdo, um recado importante para você ligado aqui no canal Emerson Rocha. Se liga só! Fala galera do canal Emerson Rocha, sou eu, vocês já me conhecem, Márcio Romano, estou aqui, olha, na Gigante da Colina de Copacabana, mostrando o paredão de produtos para vocês.
Olha que legal, a camisa casual da Nike, camisa Vasco Brasil, bermudas e shorts, camisa de jogo, olha ali, Emerson, mostra lá. Nosso amigo ali dando uma olhadinha no produto, coisa boa, material Nike. Então faz isso, inclusive o Emerson trouxe a garotada dele, ó, os filhos, para jogar uma sinuquinha. Isso aí, tá empate, tá certo? Então eu convido todo mundo, todos vocês do canal Emerson Rocha para vir conhecer a loja Nossa Senhora de Copacabana 845 ou arquibafc.com.br. Valeu? Vem! Tá aí, grande Márcio Romano, e se você quiser falar com o Márcio Romano, é fácil e simples. Está vendo essa tarja vermelha que está passando aqui embaixo? Ela passa, além do contato do canal, que é o nosso e-mail, canal emersonrocha@gmail.com, também o WhatsApp direto do Márcio Romano, que é esse aí, ó, 2199-825-5770, 2199-825-5770, fala diretamente com o Márcio Romano e qualquer produto que você queira comprar do Vasco, entrega em todo o país com tranquilidade, credibilidade e com toda a segurança para você receber o seu produto. Então fala diretamente com o Márcio Romano e compre o seu produto na loja Gigante da Colina, Copacabana. Primeiro, agradecer a todo mundo que ficou ligado aqui no nosso material e daqui a pouco a bola vai rolar na Copa do Mundo, a bola tá rolando e tá ficando quente aqui os jogos e a gente também vai acompanhar. E qualquer coisa, à noite eu volto com outras informações aqui no canal Emerson Rocha. Tamo junto, grande abraço, valeu! Grande abraço, valeu, agora sim, bota a vinheta, Emerson Rocha. Fui!